Bem-vindo a mais um vídeo do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Vamos continuar a trabalhar na história do Bernard, da ilha, de Ilha, né, que é o nome do lugar onde ele vive, e de uma luz estranha numa casa velha, né? Esse é o tema principal da história, esse é o conflito. A gente ainda não sabe o que que é essa luz direito, o que que ele vai encontrar quando ele for visitar essa casa velha, né? Ele está prestes a fazer isso. E eu acho que esse é o caminho para hoje, né? Essa é a tarefa de hoje. A gente pensar aí direitinho como é que vai ser o conflito dessa história, né? Como é que a história vai seguir a partir do momento em que ele encontrar essa luz nessa casa arruinada, né? Então, aqui nós estamos com o nosso ambiente onde a história está acomodada. A gente tem os nossos arquivos auxiliares, tem os mapas, as ilustrações, está tudo aqui à disposição. Se você não viu o início dessa história, né, não sabe como ela começou a ser escrita, os elementos que inspiraram a história, o link para a playlist de tudo isso está aqui embaixo da descrição. Então tem o link para o vídeo onde eu fiz a ilustração, o link dos brainstorms, né, que eu fiz para poder chegar na premissa, e para o primeiro episódio da história, né, onde eu efetivamente comecei a escrever. Então é isso, né? Não vamos esquentar hoje lá, voltando e mexendo, preenchendo lacunas, não, porque a gente tem bastante trabalho para fazer. Eu acho que é legal a gente pegar a partir daqui e tentar dar uma avançada na história, né, para ver se ela ganha um pouco mais de substância. A gente está há bastante tempo na introdução dela, né? Deixa eu trocar aqui para a gente ampliar o texto. Então eu acho que hoje é dia da gente seguir em frente, né? Para a gente chegar a soluções para os primeiros problemas, primeiras propostas de desafios que a gente fez no início do exercício e que a gente ficou de achar as soluções, então hoje é o dia, né? Então vamos lá. A gente terminou o último episódio com ele chegando no Lamaçal, né, que é o lugar onde tem as casas abandonadas, onde tem onde parte da ilha ele está afundando, né? E tá assim. Quanto mais andava, com tornozelos cada vez mais entorpecidos pelo frio, mais sentia crescer um desconforto inexplicável. Aqui a gente tem um monte de mais, né? Depois a gente vê isso. O vento movimentava a neblina em torno das paredes caídas como se quisesse abraçá-las, como se quisesse mostrar para o visitante que aquelas agora eram as terras deles, do vento, da neblina e das ruínas, dos peixes mortos e da água estagnada. Aos poucos, o desconforto transmutou-se em uma apreensão eletrizante que começou a percorrer seu corpo. De alguma forma, seus instintos lhe advertiam de que ele não voltaria mais para casa, que em algum ponto ele seria convertido em parte daquele lugar, talvez tornando-se uma das árvores mortas cujos galhos estendidos em direção ao céu pareciam pedir socorro, talvez simplesmente esquecendo o caminho de volta. Beleza, então aqui é o ponto em que ele vai avistar a luz numa das casas e ele vai entrar nessa casa e vai encontrar, né, a luz, vai ter uma experiência ali sobrenatural, fora do comum. A gente vai ver ainda como é que vai ser isso. A gente já estabeleceu que essa luz não é comum no mundo dele, é uma exceção, é um fenômeno raro, né? E não faz parte da rotina dele, por isso vai ser o conflito. E a gente tem que pensar também quem era o dono dessa casa, por que, que essa luz está lá, ou seja, tem muita pergunta para a gente responder, a gente vai começar a responder hoje. Deixa eu ver o que a gente falou sobre as casas. Eu acho que a gente falou só sobre a casa da família com que ele convivia, né? Tá aqui, ó. Bernard olhou para onde esperava ver a casa dos fulanos de tal, antes tão bonita e vistosa, com rede na varanda e chaminé enfumaçada, denunciando a lareira sempre ligada. Em lugar disso, avistou um horizonte de escombros permeado por uma neblina esverdeada. O ar era ácido e denso, como se as poças de água do mar estivessem envenenadas e talvez estivessem mesmo. Então essa foi a única coisa que ele viu em detalhes, né, quando ele chegou aqui. E agora vamos introduzir a segunda residência, né? A luz primeiro vai chamar a atenção para casa, ele vai até a casa e aí a gente vê o que que acontece, né? Vamos botar o personagem para agir então. Vamos lá.
Então, um ponto de luz lhe chamou a atenção. Vinha de uma casa, mas não era como se uma lâmpada estivesse acesa. Era como se um gigantesco vagalume flutuasse de um cômodo ao outro. Bernard não conseguia formular hipótese alguma para explicar o que via. Aqui dá para mexer, porque tá muito era como, né? Um ponto de luz lhe chamou a atenção. Via de uma casa, mas não parecia uma lâmpada acesa. E sim, como se um gigantesco vagalume flutuasse de um cômodo ao outro. Beleza. Não sei se faz a ponte aqui não, mas é só pra gente seguir em frente, né? Esquecendo o caminho de volta, aí já vem um ponto de luz que lhe chamou a atenção. Eu acho que ficou muito abrupto e não tá valorizando muito aqui, né? Vou botar isso aqui. Valorizar. Apresentação da luz. Depois eu volto aqui e penso no que a gente pode fazer nesse trechinho. Vamos seguir. Então, diante daquele mistério para desvendar, o que era uma absoluta novidade em sua vida, ele resolveu se aproximar. Então eu tentei enfatizar um pouco mais a motivação dele, né? A gente tem uma motivação geral para ele passear ali, né? A introdução do lamaçal, né? Falado pelo amigo dele, e ele resolveu passear e acabou chegando aí, porque avivaram as memórias, as lembranças que ele tinha, né? Quando ele convivia com uma família que não vive mais nessa parte da ilha. E a gente precisa de uma motivaçãozinha extra, de alguma coisa extra para fazê-lo chegar até essa casa. Por que ele iria investigar esse ponto de luz, né? Então, assim, pensando que a vida dele é monótona, que ele vive passeando pela ilha em busca de uma novidade, de encontrar alguma coisa diferente, né? A gente já estabeleceu isso no início da história, né? Que ele considera a vida dele uma rotina. Ele está descontente com essa rotina, ele não tem muita consciência de que ele está descontente com a rotina, né? Nesse ponto, o leitor sabe mais do personagem do que ele próprio. O leitor já percebeu que ele vive uma vida chata, monótona, só que ele está acomodado nisso, né? E não percebeu completamente ainda o quão descontente ele está com essa vida sem novidades, né? Em que não acontece nada. Então, eu acho que é motivação suficiente, assim, o leitor vai entender o porquê que ele resolveu ir lá investigar essa luz, né? Apesar de potencialmente poder ser alguma coisa perigosa, né, para ele. Tá, de quem é essa casa, né? A gente tem algumas coisas que aparecem nessa casa. Deixa eu abrir a ilustração de novo. A gente tem essa flâmula com a âncora. Eu já olhei essa ilustração várias vezes, né? Ao longo desse tempo de escrita, mas é assim mesmo. Um gramofone meio steampunk, meio retrofuturista aqui, com troféus e medalhas, livros. Então é uma pessoa que tem feitos acumulados, né? Que foi muito festejada e celebrada. Ao mesmo tempo tem contato com uma tecnologia, com alguma coisa, vamos dizer, que seja incomum nesse mundo. Existe uma flâmula que pode ser parte de uma ordem, de um grupo, de uma sociedade, de uma força militar, né? De uma sociedade secreta, de um movimento revolucionário. Isso tudo passou pela minha cabeça na hora que eu estava fazendo a ilustração, depois dos brainstorms, né? E eu não concluí nada. Mas vamos partir do princípio que essa pessoa foi um explorador famoso em ilha, né? E acumulou esses troféus, essas medalhas, porque viajou muito e trouxe suprimentos, trouxe mercadorias, trouxe benefícios para a ilha, né? De repente pode ser alguém que guiou outras pessoas para esses lugares. Esse gramofone pode ser resultado disso, de uma dessas viagens ele trouxe um item especial para ele, né? Essa flâmula pode ser realmente um símbolo dessa marinha, dessa força marítima aí deles, dessa equipe, né, de navegantes, de viajantes,
que saía explorando as coisas, né? Mundos e cidades ao redor de Ilha. Aí a gente tem alguns conflitos para pensar. Por exemplo, a gente falou que as pessoas hoje em dia não querem muito viajar, explorar novos lugares, que as pessoas têm medo do mar, têm medo de encontrar outros lugares, né? E que as pessoas veem outros lugares como uma fonte de morte, doenças, depravações, obscenidades, né? E as pessoas evitam sair de Ilha. Não pega bem ficar viajando para lá e para cá hoje em dia. Então essa tradição de viajar morreu com esse personagem, né? Então vamos estabelecer que esse personagem já não existe mais, é um personagem do passado. Porque pessoas saíram dessa parte da cidade, né, da ilha, e foram embora porque estava afundando, mas esse personagem pode ter desaparecido antes, né? Essa casa já pode estar abandonada há mais tempo. Isso é uma coisa interessante para pensar. E as pessoas evitam entrar nessa casa, justamente por ser um personagem controverso, um personagem que trouxe vergonha para a ilha, né? Um personagem que visitou um lugar proibido e enlouqueceu e voltou enlouquecido. Então, por isso as pessoas passaram a ter medo de viajar, ter medo de sair. Esse é um caminho interessante, né? Então, o personagem trazia muitos benefícios para a cidade, né, e mercadorias, e levava as pessoas para lugares. A gente não pode esquecer que o Bernard tem memórias antigas de que ele visitou outros lugares, né? Hoje em dia ele até tem dúvida se ele realmente chegou aí ou não, né? Se ele realmente chegou a conhecer casas diferentes ou uma realidade diferente. E hoje em dia ninguém sai e ele também não vai, né? Então houve um tempo em que essas navegações, em que essas explorações eram frequentes. Até a gente tem um porto que está em ruínas, a gente tem navios ali em volta de ilha, né? Tá aqui, né? Voltando para o mapa de ilha, a gente tem aqui um porto, né? Que está meio maltrapilho, mal cuidado, melhor dizendo, com navios em ruínas e tal, mas ele existiu, né? Existiu uma vida marítima aqui, né? E isso acabou. Eu acho legal pensar que isso acabou porque o principal líder desse movimento de exploração de navegação, ele adoeceu, enlouqueceu, ele voltou perturbado de algum lugar que ele visitou. Eu acho que a gente pode ir por esse caminho. Eu acho que funciona assim. Vamos tentar escrever alguma coisa nessa direção, né? Pensar no personagem como alguém que teve um passado glorioso, uma vida gloriosa, teve feitos para a cidade, é lembrado, é celebrado, mas que teve um fim controverso porque enlouqueceu depois de uma viagem que fez, né? E fundou, no meio do caminho ele fundou essa equipe, essa ordem, ele próprio, né? Os pupilos dele. Vamos dizer que esse personagem, ele descobriu rotas interessantes, tipo, só ele sabia chegar nos lugares. Agora a gente tem um caminho mais interessante. Só ele sabia chegar em certos lugares. Ele era muito corajoso, desde novo ele era muito audaz, assim, e saía explorando por conta própria. E Ilha é um lugar arriscado de sair. A gente estabeleceu que tem pedras, águas revoltas em volta, né? E ele não, ele foi e traçou rotas, e ele por algum motivo conseguiu chegar em lugares. E aí, por pressão do governo, por pressão dos comandantes aí de Ilha, ele resolveu criar essa ordem de navegantes, né? Uma irmandade, que é simbolizada por isso, a âncora entre colunas, né? Parece até que eu tinha pensado nisso desde o início, mas é legal, né? Uma âncora que significa aportar, né? Que significa ir de um lugar ao outro, estabelecer um porto, e duas colunas que podem representar duas cidades, duas civilizações, dois lugares diferentes, né? Então os membros dessa ordem que ele criou tinham como símbolo essas duas colunas com uma âncora no centro. E a gente cria uma explicação para essa flâmula, né, que existe na casa dele, que está lá pendurada de uma maneira tão orgulhosa, né? Resolvemos um problema. É isso. Então esse personagem começou a ser valorizado, começou a acumular feitos e fundou essa ordem que durou até o momento em que ele voltou enlouquecido de uma das incursões dele. A gente não sabe ainda para onde ele foi, o que ele trouxe de lá. De repente tem a ver com essa luz, né? Eu acho até mais lógico que tem a ver com essa luz para a gente poder resolver dois problemas em um, né? E depois que ele enlouqueceu e faleceu, ou foi embora, ou sumiu, ou ficou preso em algum lugar, isso a gente vê depois, né?
essa ordem foi morrendo aos pouquinhos e hoje em dia viajar é uma coisa mal vista. Eu acho que faz sentido com o que a gente estabeleceu até agora na história, né? Não sei se tem alguma contradição, eu por enquanto não estou vendo, não peguei nenhuma contradição. Mas depois, segundo tratamento, ou conforme a gente voltar para reescrever alguma coisa, se tiver alguma uma parte que precisar ser repensada, a gente repensa, né? Eu não sei ainda se isso vai chocar com algum pensamento, alguma reflexão anterior do Bernard, né? Mas vamos por aí, né? Vamos começar a escrever então sobre esse personagem, sobre a casa dele e vamos ver para onde isso vai.
Bom, acho que está tudo aqui. Deixa eu ler. Um bom trecho, né? Então eu comecei assim. Um ponto de luz lhe chamou a atenção. Vinha de uma casa, mas não parecia uma lâmpada acesa, e sim como... Espera aí que tem uma vírgula aqui. E sim como se o gigantesco vagalume flutuasse de um cômodo ao outro. Bernard não conseguia formular hipótese alguma para explicar o que via. Diante daquele mistério para desvendar, o que era uma absoluta novidade em sua vida, ele resolveu se aproximar. Aquela casa era de fulano de tal, tem um monte de pessoas sem nome nessa história já, né? E já estava em ruínas antes do lamaçal se formar. Fulano de tal faleceu antes de Bernard nascer. Aí temos um antes aqui, que não é proposital, né? Eu estou trabalhando repetições propositais na história, mas esse não é, e não está soando bem, né? Depois eu dou uma olhada nisso. Então, faleceu antes de Bernard nascer, mas era impossível que alguém em Ilha ignorasse sua história. Eu estou estabelecendo que era um personagem notório, né? Como eu tinha pensado antes. O capitão dos presentes, por enquanto. Pronto, capitão dos presentes. Ele trazia mercadorias, trazia suprimentos, né? Então, o dono do mar, eu pensei na hora que eu estava escrevendo. Então, alguns títulos para ele, né? Para ele ser aclamado, para mostrar como o povo gostava dele em Ilha. Então, o capitão dos presentes, o dono do mar, como era conhecido, dentre os vários apelidos que ganhou durante sua carreira. Fulano de tal foi o explorador mais corajoso que já existiu em Ilha. Ainda adolescente, arriscava ir pescar em um bote precário entre as pedras do norte. Quando adulto, começou a testar águas cada vez mais distantes de Ilha, até que passou a retornar com suprimentos e mercadorias desconhecidas. Mais do que isso, quando caía a noite, fulano de tal sentava-se na praça e contava sobre os novos lugares que visitava. Esses relatos fizeram com que outros tentassem imitá-lo, às vezes seguindo ou fazendo o melhor para copiar suas rotas, mas nunca encontravam coisa alguma além de um oceano infinito. Então aqui eu não sei se está claro que tentaram imitá-lo no mar, né? Porque seguindo aqui pode parecer que as pessoas ficavam seguindo ele pela ilha, né? Deixa eu ver se tem como melhorar isso de imediato, senão eu deixo. Esses relatos fizeram com que outros tentassem imitá-lo. Marítimas. Não sei se é isso, mas pelo menos para marcar que eu preciso explicar melhor aqui, né? Então esses relatos fizeram com que outros tentassem imitá-lo, lançando-se em incursões marítimas, às vezes seguindo ou fazendo o melhor para copiar suas rotas, mas nunca encontravam coisa alguma além de um oceano infinito. A gente tem que estabelecer que o nosso personagem é especial, né? Quando o governo de Ilha passou a pressioná-lo para que ele guiasse outros barcos aos lugares que descobrira, o fulano de tal, aqui, nesse ponto que eu estava escrevendo, eu pensei que ele podia ter um título, como o capitão, né? Só que capitão é uma coisa muito comum, todo mundo usa, até em outras histórias minhas já tem esse título, né? Então por isso que eu acrescentei esse O aqui, para pensar em colocar um título para ele. Mas enfim, fundou a Ordem da Âncora, Irmandade da Âncora, Círculo da Âncora, alguma coisa da âncora, porque tem a âncora no meio, né? Aí depois eu vou pensar aqui direitinho. Por enquanto vamos botar ali Irmandade. Mas é aquela história, também é um termo muito batido, né? E estabeleceu a condição de que apenas ele escolheria os homens a serem treinados. E assim, houve um tempo em que esse seleto grupo de navegantes iam e vinham, levando e trazendo mercadorias e passageiros. No entanto, algumas rotas e lugares permaneceram exclusivos do capitão, né, marinheiro, sei lá o que, pirata. Não é pirata, né? Ele não ficava roubando pelos mares, né? Mas aqui, botando isso aqui, no entanto, algumas rotas e lugares permaneceram exclusivos do fulano de tal, é para a gente continuar deixando ele especial e fazendo com que a sua história seja misteriosa, né? Ele enlouqueceu visitando um lugar que ninguém sabe onde é. E a gente vai ver se mostra isso na história ou não. Mas é interessante que ele não tenha revelado todos os seus segredos e as suas habilidades para as pessoas que ele treinou, né? De vez em quando ele partia sozinho e passava meses fora. E então, quando o seu navio era avistado no horizonte, começava uma festa em Ilha. Em um desses retornos, a festa foi interrompida porque o capitão deixou sua embarcação debilitado e delirante, e nunca mais foi o mesmo. Então aqui era o que eu tinha falado antes, né? Ia voltava e voltava até que ele visitou, fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa com ele que ninguém sabe explicar, e ele voltou estranho, né?
Os homens treinados por ele continuaram viajando por mais alguns anos, até a morte de seu líder, agora relutantes em visitar lugares mais distantes. Esse agora relutantes aqui tem como construir melhor, porque não expliquei bem, né? Que a partir dali eles começaram a ficar mais, né? Começaram a navegar com um pouco mais de cuidado, né? Depois do que aconteceu com o líder. Foi com eles que Bernard deixou Ilha pela última vez, mais ou menos 25 anos atrás. Isso é para poder embasar o que a gente começou falando, né? Que o Bernard tinha memórias distantes, né? Dos tempos em que ele costumava deixar a ilha. Então, existiu esse passado, né? Então, ou eu mexeria lá em cima, ou eu tentaria justificar isso de alguma forma. Se tudo acabasse de uma vez só, depois que o capitão morreu, tô chamando de capitão, eu vou acabar botando capitão aqui, né? Mas se tudo acabou, se as viagens acabaram do dia para a noite depois da morte do capitão, não teria como o Bernard ter viajado e voltado, né? Ele ainda pegou um vestígio, ele ainda pegou aí o período de decadência dessa irmandade, né? Até que o governo extinguiu tudo oficialmente, né? Até que o governo extinguiu a ordem de vez. Do fulano de tal, restou uma grande pintura exibida no salão frontal da prefeitura e aquela casa abandonada, onde ninguém ousava entrar com medo de, como ele, perder a razão. Então isso aqui é uma técnica interessante que eu uso de vez em quando, que é o quê? Quando a gente tem um trecho de explicação muito longo, onde o personagem está refletindo alguma coisa, ou onde o narrador mesmo quer contar alguma coisa para o leitor pertencente ao passado, né? Você acaba se afastando muito da ação corrente, do que está acontecendo no presente, como está a cabeça do personagem. Então você abre meio que um parênteses ali gigante, né? Para poder estabelecer todas essas novas informações. E aí, para voltar, é sempre legal tentar pensar em como você pode fazer uma ponte para o leitor lembrar onde é que ele estava mesmo, onde é que o escritor estava mesmo nessa hora, né? O que o autor estava tratando, do que o autor estava tratando quando ele abriu esse parêntese para explicar alguma coisa no passado. Nesse caso, a gente começou com a casa. A casa foi o gatilho para a gente voltar e tratar de toda a trajetória do capitão, né, do personagem que pertenceu àquela casa, né, a quem aquela casa pertenceu, e a trajetória dele não pertence a essa ação corrente. Então, para voltar até aí, eu pensei justamente nesse trechinho, né? Que dele restou apenas uma grande pintura exibida no salão frontal da prefeitura e aquela casa abandonada. Então eu volto ao momento em que o personagem, que a ação parou, que o personagem parou, que tudo parou, para eu estabelecer esse trecho, né, que se trata do passado. Então, essa é uma técnica legal de usar, né? A gente não sair de um flashback direto para a ação, que o leitor fica meio, né, desconcertado, dependendo do contexto de uma coisa ou outra, né? Então, aí daqui eu já voltei ao presente. Bernard não acreditava ser possível enlouquecer ou visitar uma casa abandonada. E também não acreditava em vagalumes gigantes. Por isso empurrou a porta apodrecida e entrou. Então aqui eu voltei, né, a cabeça do leitor para o presente, e aqui eu aludi à mentalidade lógica do personagem. É o meu principal ponto de apoio para fazer ele se mexer. O nosso personagem não é nada supersticioso, não é nada movido pela paixão, ou pelo menos ele acha que não é, né? Então, quando a gente bota isso, que para ele não viu nenhum perigo ali, ele só achou estranho aquela luz e ele quis saber o que era, né? No momento ele não está pensando que é nada demais, que é nada que possa causar algum perigo para ele. Então, essa é a minha motivação. Talvez outro tipo de personagem recuasse aqui, né? Não acabasse não entrando na casa. Beleza. Então ele entrou e agora a gente vai descrever o que tem naquela imagem lá, naquela pintura, né? Vamos voltar para o trabalho.
Bom, então sobre a casa, eu comecei assim. A casa estava em ruínas. O cheiro de mofo e umidade eram intensos. Poucos móveis ainda resistiam ou ao menos eram reconhecíveis em meio a pilhas de escombros espalhados por todo canto. Dentre eles, uma estante estreita onde repousavam algumas medalhas e troféus. Na prateleira superior, um gramofone incomum, cujo corpo cravejado de botões, alavancas e engrenagens, além dos fios que saíam de um lado e entravam em outro, formando uma teia colorida. Essa frase não tá boa, não. Na prateleira superior, um gramofone incomum, cujo corpo cravejado de botões, alavancas e engrenagens, cujo corpo era cravejado de botões, alavancas e engrenagens, além dos fios que saíam de um lado e entravam em outro, formando uma teia colorida. Aquele gramofone era bem diferente dos poucos aparelhos encontrados nas casas de ilha, mas mais feios e simples. Mas aqui é com I. Mais feios e simples. Todos vindo de um mesmo lote trazido por fulano de tal e distribuído segundo seu próprio critério. Só que eu botei para estabelecer que ele realmente tinha alguma autoridade, né? É importante ter esse ponto de virada de um personagem que se tornou um líder incontestável e alguma coisa aconteceu e ele perdeu tudo isso. Então, quanto maior for esse contraste, mais dramática vai ser, né, a situação do passado dele. Depois a gente pode fazer o nosso personagem investigar a fundo, pode ter uma repartição, algum lugar onde tem documentos secretos, e aí ele consegue mais informações sobre, né, o capitão, e que na verdade ele falou certas coisas, ele revelou alguns lugares onde ele foi e o governo achou isso perigoso e é guardado isso em segredo. Isso casa com a temática da nosso cenário, que é um lugar onde prevalece um governo totalitário, né? Que esconde informações e tudo mais. Então isso pode ser uma boa cena para depois desse momento aqui de encontro com a luz, que ele vai investigar melhor e ele tem uma repartição com aqueles arquivos e tal, e ele deu um jeito de entrar lá e pegar uma papelada que mostra um pouco mais, né, da verdade sobre o que aconteceu com o capitão. Mas enfim, vamos voltar para o que a gente está fazendo agora. Distribuindo segundo seu próprio critério. Era improvável que aquele ali, né, aquele gramofone, tivesse a mesma origem que os demais, porque a gente estabeleceu que ele ia a certos lugares que ninguém mais ia, né? Trazido... Bernard lembrava vagamente dos tempos em que ainda chegavam novidades do mar, de vez em quando. De vez em quando não precisa. Bernard lembrava vagamente dos tempos em que ainda chegavam novidades do mar. Aqui tem um que, né? Agora que eu vi. Mesma origem dos demais. Distribuído segundo seu próprio critério, era improvável que aquele ali tivesse a mesma origem dos demais. Bernard lembrava vagamente dos tempos em que ainda chegavam novidades do mar. A época em que as crianças se amontoavam no Porto Baixo para ver os navios. Porto Baixo é porque a gente estabeleceu ali que tem um pedaço da praia, perto da praia, que os navios iam e voltavam mais facilmente, e um porto mais acima onde chegavam coisas para as fazendas e tal, né? Enquanto eu estava fazendo o mapinha, eu pensei nisso. Por isso que é legal fazer mapa, né? Era uma vaga lembrança, mas estava lá. Tudo em relação ao Bernard tem isso, né? A vaga lembrança, ele não tem certeza de nada, né? Isso, para esse tipo de história, eu acho que cai bem. O Bernard não tem certeza de nada que ele viveu do passado dele, ele já começa a duvidar da realidade, das coisas que ele viveu há muitos anos, de tão tediosa, de tão massacrante é a rotina dele, né? Pouco mais havia para ser visto na sala de fulano de tal. Na parede, uma imensa flâmula de feltro exibia uma âncora ladeada por 2 colunas, o símbolo da Irmandade, não mais visto em lugar nenhum. Não mais visto em lugar algum. Essa frase também não está muito legal, não. Mas tá aí. Então aqui a gente já estabeleceu um monte de coisa, né? Já explicou o que são essas coisas que a gente inseriu aleatoriamente quando estava fazendo o desenho. Agora tem uma explicação para tudo isso, até para o desenho, para o símbolo que está na parede, né? Então acho que agora falta a gente explicar o que é a luz misteriosa, né? Eu não vou nem escrever isso agora, não. Antes de escrever o encontro dele com a luz, eu quero pensar um pouquinho em algumas hipóteses. Eu acho que vai ser a última coisa que eu vou fazer nessa sessão, é pensar um pouquinho em algumas hipóteses. O que pode ser essa luz, né, para meio que estabelecer a direção que eu vou tomar. Eu não quero que esse primeiro encontro seja completamente sem pistas para o leitor. Eu quero que nesse primeiro encontro o leitor já tenha uma noção de alguma coisa, já saiba mais ou menos o que é essa luz. Eu não quero que seja só uma experiência inexplicável e que depois o personagem vá saber um pouquinho mais sobre, né, e as coisas cheguem muito, muito devagar, porque não é um romance. É uma história curtinha. Então aqui eu já quero estabelecer algumas coisas.
Vamos lá então, pequeno brainstorm aqui, vou fazer aqui mesmo. Brainstorm. E é a luz. O que é a luz? Primeira hipótese, a gente pode pensar que a luz é um vestígio da criação. O que isso quer dizer, né? Segundo a nossa mitologia, o que a gente vem criando até agora nas histórias, né? Todas as realidades que existem são devaneios, né? Ou seja, são obras, né? São criações artificiais. Tudo isso foi feito por artomantes muito poderosos eras atrás, né? Então, todo lugar onde se passam as histórias foram criados por artomantes muito talentosos, muito poderosos. E aí a gente pode estabelecer que essas luzes são vestígios, são coisas que sobraram, né, desse ato, desse grande ato da criação, né? Então, pode ser alguma coisa de energia criativa ou a imaginação desses artomantes, né? Uma fonte de inspiração, alguma coisa assim. Como você faz uma obra e sobra material, né? Então, conforme esse devaneio aí que compõe ilha e outros lugares que a gente não sabe ainda, conforme esses lugares foram criados, sobraram essas luzes flutuantes que são vestígios dessa criação. Então, essa é uma possibilidade. A gente pode pensar também que essa luz serve como uma forma de comunicação. Comunicação entre artomantes. Aqui é interessante que a gente pode pensar que o nosso capitão aí se meteu onde não devia, né? Então, a gente sabe que um artomante pode se comunicar com outro à distância ou até entre dois devaneios diferentes, entre duas realidades diferentes, e existem várias formas de se fazer isso, né? E uma dessas formas pode ser justamente essas luzes, né? Que como se fossem fitas, como se fossem gravações que um artomante grava e manda para outra realidade, para outro devaneio, para se comunicar com alguém. No caso, o capitão pode ter roubado isso de alguém, ou ele pode ter recebido essa comunicação, né? Pode ter recebido essa mensagem de alguém, de algum artomante ou uma artomante que ele conheceu em algum desses lugares que ele visitou, né? E que depois que ele enlouqueceu, essa artomante ou esse artomante enviou uma mensagem tipo, onde você está? Né? O que aconteceu com você? Porque ele não apareceu mais, né? É interessante isso aí. Essa mensagem, tipo, o que o Bernard vai ver agora pode ser justamente um artomante em algum ambiente fantástico, algum ambiente interessante, perguntando pelo capitão. Ele meio que não vai entender nada, mas né, a gente já tem alguma coisa para instigar a imaginação do leitor, né? Esse é um bom caminho, um caminho interessante. O que mais? Pode ser, como a gente falou ali em vestígio da criação, pode ser vestígio dos sonhos do capitão, né? Ele pode também ter feito algum experimento, ter conseguido alguma informação ainda pensando em artomancia, né? De como ele poderia armazenar os sonhos, os desejos dele, ou seria uma maneira dele visualizar isso, né? Como um tipo de artomancia mesmo. Ele pode ter passado a estudar um tipo de artomancia, se envolveu com isso, né? E ali ele meio que armazenou os sonhos, as ideias dele, e é isso que o personagem vai ver, né? E a gente pode tratar isso como uma espécie de droga, uma espécie de experiência que vai tranquilizá-lo, né? Que pode acalmá-lo, né? Que pode trazer conforto para ele. E o nosso personagem pode saber disso tudo lendo, né? A gente tem alguns livros ali na estante, pode não estar ali por acaso, né? Pode ser um diário dele, ele pode ler, né? O diário do capitão, né? E ele pode acabar lendo ali sobre os experimentos que ele começou a fazer com artomancia para isso, para conseguir visualizar as coisas que tem na cabeça dele, os sonhos, a imaginação, né? Para a gente ter também um toque de magia, né? De fantasia, de sobrenatural. Eu quero que essa experiência tenha um impacto para o leitor, né? É um caminho interessante também. Eu estou balançado entre esse e isso ser uma comunicação. Eu acho que isso aqui é um conceito muito complexo para a gente tratar numa história curta. Eu gostei, mas eu acho que para essa história curta, eu acho que combina mais. Isso aqui eu consigo explicar melhor, né? O que mais? Pode ser uma criatura mágica, né? Ou seja, um ser que seja um ponto de luz que ele também encontrou em alguma expedição e trouxe para casa e é um ser perigoso, né? Mas
sei lá, é um ser que pode vagar pelos mundos absorvendo justamente os sonhos e os desejos, né? Pensando na opção anterior, pode não ter origem num experimento que ele começou a fazer, e sim que é uma criatura que se alimenta disso, né? Que, não sei, que vai absorvendo o ambiente mental de uma pessoa, né? As coisas que uma pessoa tem na cabeça e começa a criar um mundo ali a partir da imaginação dessa pessoa, né? Dos sentimentos, da imaginação da sua vítima, né? E até que a pessoa enlouquece no processo e no final ela desaparece, né? E resta só essa luz como uma reprodução, né, mental ali daquilo que havia na cabeça dessa pessoa, essa luz vagando, né? Até o momento que ele encontra uma outra vítima e substitui essas lembranças por outras, né? Não sei, eu acho que essa criatura pode exercer um tipo de fascínio, né, em cima de uma pessoa, né? E aí a pessoa, de tanto querer observar essa luz, encarar, né, essa luz, enfeitiçada pela beleza da luz, ela acaba absorvendo, a luz acaba absorvendo o que existe na cabeça da pessoa, né? É uma opção também. Só, eu acho que isso já foi, de uma maneira ou de outra, isso já foi abordado em outras histórias, né? A criatura mágica que suga, né, que absorve o que existe na cabeça, né, os sonhos, a imaginação e tudo mais. Não sei. Mas é interessante também, né? Ou pode ser mesmo um item mágico, né? Um item mágico que o capitão trouxe das suas viagens. Pode não ser um ser vivo, mas um item que faz alguma coisa, né? Que serve como, que é uma espécie de jogo, um brinquedo, né? Ou um tipo de arte novo. Que a gente tem um quadro que é uma janela para um outro mundo, né? De repente, um tipo de artomante faz essa arte aí, que é um ponto luminoso que você observa e você entra numa nova realidade, né? Experimenta ali uma nova realidade. Legal também. Mas eu preciso decidir. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, né? Não sei, eu já descartei essa aqui de cara, porque é um conceito muito geral. Eu acho que tratar da criação, dos devaneios e tal, eu quero uma história, de repente, uma história que vai tratar só disso. De repente mostrar mesmo a criação de um devaneio para explicar, né? E eu também entender, porque eu também não sei direito como é que isso se dá, né? Para estabelecer melhor como um artomante consegue partir de uma obra simples para isso virar uma realidade alternativa, onde uma pessoa pode viver ali dentro, né? Que essa é a explicação para a origem de todos os cenários, de todas as ambientações das histórias. Eu gosto dessa opção aqui, né? Quando eu pensei nela agora, não sei, me pareceu, eu tive mais vontade de levar essa opção adiante do que as outras. Então, eu vou ficar com essa. Então, vamos estabelecer isso. O que o Bernard vai ver quando ele encarar esse ponto luminoso é uma mensagem deixada por alguém. E nessa mensagem, esse alguém está perguntando: onde é que está você? O que aconteceu com você? Porque você não apareceu mais. Eu acho que tem mais possibilidade de drama aí, porque eu envolvi outro personagem, né? Então ele pode ter se envolvido com alguém, um artomante que seja, e eles passaram a se comunicar através dessas mensagens luminosas, desses pontos luminosos. Isso une um pouquinho as outras duas hipóteses, né? Que isso pode ser um experimento em artomancia que ele começou a fazer, mas a gente embasa melhor a motivação dele para fazer isso, né? E não sei, a gente pode pensar que o fundamento, a origem do relacionamento dele com esse personagem seja justamente essa coisa revolucionária, né? Eu tinha pensado no início da história que, como é um governo totalitário, de repente o Bernard vai ficar envolvido meio que num movimento revolucionário ali numa sociedade secreta, né? E eu achei que isso ia partir ali da Flâmula, que a Flâmula poderia representar essa sociedade secreta, mas eu acho que é por aí. De repente, o nosso personagem que está se comunicando ali, que tentou se comunicar com o capitão, ele estava bolando com o capitão um movimento revolucionário que pudesse libertar da opressão tanto o mundo onde ele vive, que a gente não sabe qual é esse mundo ainda, quanto o mundo ali, ilha, né, que também é um governo totalitário. Então o nosso capitão podia ter voltado com algumas ideias perigosas, algumas ideias que poderiam gerar um levante ali em ilha para tirar esse governo. E por causa disso ele saiu de cena. De repente ele não morreu, nem enlouqueceu nada. Então a gente abre uma nova porta aí para o Bernard ir atrás dessa realidade, né, e descobrir primeiro. Ele vai estabelecer ali que
personagem enlouqueceu porque participou de uma experiência que não era para ele, né? Algo muito maior do que a compreensão dele, mas que na realidade ele estava envolvido com um grupo revolucionário de outro lugar e voltou dessa última expedição com umas ideias estranhas ali que o governo não gostou e por causa disso ele enlouqueceu e saiu de cena, né? Gostei, eu gostei disso. Mas enfim, definimos, né? O que é mais importante. Então a gente sabe agora o que é, quem é o dono dessa casa, o que representa a flâmula na parede, por que ele tem os troféus, por que ele tem as medalhas, de onde veio o gramofone, e a gente estabeleceu inclusive o que vai ser essa luz misteriosa. Então foi bastante coisa, a gente andou a beça hoje. E a tarefa para a próxima sessão de escrita vai ser essa então. A gente vai pensar como é que vai ser esse encontro do Bernard e essa luz, o que ele vai descobrir, né, a partir daí, e qual vai ser o próximo passo dele. Então é isso que a gente vai tentar descobrir na nossa próxima sessão de escrita. Lembrando que se você não viu, né, como começou essa história, como é que foram as primeiras sessões de escrita, como é que surgiram as primeiras ideias, as playlists todas estão aqui embaixo na descrição. E era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.